Gente, boa noite então a todos. Vamos agradecer ao Cristiano, pelo estudo da primeira parte, agradecer a Jesus pela continuidade, e agora nós vamos entrar no Livro dos Espíritos. Primeira parte, Evangelho segundo o Espiritismo, segunda parte, Livro dos Espíritos. A gente está na parte que fala da forma e ubiquidade dos Espíritos. Forma e ubiquidade dos Espíritos. Estamos na questão número 90. Essa pergunta que o Kardec faz aos Espíritos, na sequência aqui, ele pergunta o seguinte: o Espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Difícil, né? O espírito que se transporta de um lugar a outro. Quer dizer, o espírito vai pelo pensamento, né? Você está aqui agora, você vai lá na sua casa, vai lá nos Estados Unidos, vai lá na China, no pensamento, tá? Aí pergunta, mas aí no caso é o espírito, né? O desencarnado no caso, que se transporta de um lugar a outro, tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Resposta: uma e outra coisa. Então, ele tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa. Certo? Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende de sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurado. Aí entre nós aqui, que ninguém nos escute, né? A gente vai perguntar, mas qual a vantagem disso? Qual que é o interesse de saber essa distância? No caso do espírito, ele sai de um lugar e vai para o outro imediatamente. Então aí é claro que vai depender de cada um e da importância que cada um dá a um conhecimento desse tipo, a saber determinada coisa. Então, quantos quilômetros tem daqui do Canadá, por exemplo? Alguém sabe? Hã? Então perdemos aí uma terça parte da vida. Ninguém sabe qual a distância daqui no Canadá. Hã? 9.000 quilômetros? Nos Estados Unidos tem 8? E qual que está mais perto? Canadá ou Estados Unidos? Hã? 10.000? Eu não sei, você está falando. Não, mas eu quero chamar a atenção ao seguinte. Imagina, para nós aqui, a gente não dá muita importância para isso, né? Porque realmente... Hã? Olha, acertou aí, 10.000, arredondou. Né? Entenderam? Para nós aqui isso não tem muita importância. Agora imagina o espírito superior. Ele vai ficar dando importância para o espaço que ele percorreu, a não ser que tenha uma razão específica para analisar. Então, o que ele fala aqui? O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Ou seja, ignorar completamente isso. E isso depende de sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurado. Eu imagino que se mais depurado, ele vai esquecer por completo. Tá? É claro, a não ser que tenha uma necessidade específica. Ok? A 91, ele pergunta assim: a matéria oferece obstáculos aos espíritos? Lembra, acho que eu já falei, né? Aquela questão aqui do teste, já morreu, né? Tem muito tempo que eu não faço sobre isso, né? É um bom motivo que agora. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Um dos testes para saber se já morreu ou não, você desconfia que morreu, né? Aí um dos testes é tentar atravessar uma parede ou uma porta fechada, naturalmente, né?
com cuidado, né? Porque se for atravessar assim, muito rápido, bate a testa na parede se não tiver desencarnado. Certo? Então, a matéria não oferece obstáculo aos espíritos. Mas se ele está encarnado ainda, e está assim meio passado, né? E vai testar, deixa eu ver se eu morri. Aí vai atravessar a parede, vai bater a testa na parede. E aí vai machucar, né? Mas tem outros testes. Tem um, por exemplo, beliscar, né? É bom saber isso, hein? De repente você fica em dúvida, e agora, morri ou não morri, né? Aí você belisca. Se segurar alguma coisa, está vivo. Se não segurar nada, beliscou assim, passou direto, mas não desconfiar. Desencarnou. Pode ter desencarnado, mas pode ter alguma ilusão também. E tem um terceiro que eu achava muito interessante, que um dia eu vi um colega de trabalho, ele estava olhando no quadro de aviso a parte dos avisos de falecimentos. E eu cheguei para ele e falei, ué, o que você está olhando aí? Morreu alguém importante, alguma coisa assim, né? Ele falou, não, eu sempre olho se meu nome está aqui. Ué, como assim? Ele falou, não, imagine o seguinte, imagine que eu morro e não fico sabendo. Venho trabalhar. Chego aqui, venho no quadro de aviso e vejo meu nome lá, eu desculpo que eu morri. Bacana, né? E tem outros testes, né? Agora, ele pode morrer de susto na hora que vê o nome dele lá vi de falecimento e morre de novo. Pode acontecer isso também. Bom, a matéria oferece obstáculos aos espíritos? Resposta, não. Eles penetram tudo. Então, os espíritos passam por qualquer situação material com naturalidade, com tranquilidade. Aí vem uma questão. Todos? Não. Não são todos. Os que estão muito materializados, não é porque vai ter obstáculo para ele, não. Ele não vai conseguir acreditar que ele pode passar por aquela porta fechada ou por uma parede fechada. Então ele não vai nem tentar, certo? Porque está muito materializado ainda. Então não são todos que passam. Os que já estão tranquilos, já entenderam a situação, vão passar com naturalidade em porta fechada, em parede e tudo mais. Quem não está ainda vai ter dificuldade. Tá? Ele fala, o ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. Vai passar com maior tranquilidade na água, no ar, no fogo, qualquer lugar, sem nenhuma dificuldade. Se tiver tranquilo. Se não, não vai nem tentar, porque vai ter medo. Porque vai estar muito materializado, vai ficar com medo do fogo, por exemplo. Vai ficar com medo de queimar. Se uma pessoa não tem conhecimento disso, desencarna e vai encarar um fogaréu, ele não tem noção do que está acontecendo, do que já aconteceu. Então ele vai tentar passar, ou vai ver um fogaréu lá, uma fogueira, por exemplo, ele não vai conseguir avançar e passar naturalmente, porque vai ter medo, porque não entende o que está acontecendo. Mas, o que é importante saber? Qualquer situação material não vai servir de impedimento ao espírito que já esteja esclarecido ou elevado espiritualmente. Sim? Do outro lado da luz. Sim. Depois que ele tem a consciência, que ele está vivendo as situações, ele consegue comunicar com a esposa, através de gestos, de movimento, atravessar a parede, mas quando ele não acredita, ele não está. Exatamente. No filme aí, um exemplo que eu acho muito bacana é aquele da hora que vai chutar a latinha lá no metrô, né? Aí o outro lá, que é o obsessor, né? Ensina para ele como, não é assim não. Você tem que chutar com a mente, né? Aí vai ensinar para ele como que vai mentalizar para chutar a latinha. É claro que tem outros processos aí, mas a ideia é bem essa, né? Então, tem uma série de detalhes que, se a gente souber, vai facilitar
na hora da desencarnação. Tá? E isso é importante porque nós vamos evitar dúvidas, desgastes que poderiam ganhar tempo por já conhecer algumas coisas. É vantagem isso? É vantagem. Conhecer, pensar sobre o assunto, se preparar para o assunto com naturalidade, com tranquilidade. Não é criar de repente, agora eu tenho uma vida trágica, porque eu descobri que eu vou morrer mesmo e eu preciso me preparar para isso. Não. Preparar com tranquilidade, com naturalidade. É naturalizar a morte, naturalizar como desencarnação, um processo natural, e é tão natural e é tão prova simplesmente o fato em si que todos nós vamos passar por ele. É o que mais caracteriza a prova, é exatamente a morte. Todos vamos passar por ela. A forma é que pode ser diferente de acordo com a necessidade de cada um. Mas o fato em si, a mudança de endereço, né, do plano físico para o plano espiritual, todos nós vamos passar. Isso foi uma das coisas que me incomodou muito no início. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e ia em velório, por exemplo, aí você chega lá, vê um corpo morto, né? Mas no início você não consegue imaginar corpo morto. Você consegue imaginar uma pessoa morta. Tá? Você não consegue separar o corpo do espírito. Então, o corpo está ali e o espírito já está afastado. Você pode estar aqui perto, mas está vivo. Ou longe, vivo também. Não consegue, é difícil separar. Mas fica uma certeza. Vai morrer, vou morrer. Todos vamos. Aí você se coloca no lugar, coloca filho, coloca esposa, marido, irmão, parente, as pessoas que você gosta. Bom, eu fiz isso, né? Eu não sei, cada um faz de um jeito, né? Mas às vezes eu passava por ali todas as pessoas com quem eu convivia naquele momento. E isso trazia um certo sofrimento, uma certa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, chamava a atenção para a necessidade de preparar para isso e passar por esse desgaste. É uma certa dor necessária que vai nos preparar para o futuro, para uma realidade que a gente sabe que vai acontecer, mas não acredita. Tá? O Cristiano falou aqui da rainha que sabia, né? Mas a autoridade, o orgulho, o poder e tudo mais não permitia que ela tivesse consciência da realidade. E isso acontece com muitos de nós nessa questão aí. Nós sabemos que vai acontecer, nós sabemos de muita coisa, mas fazemos exatamente o contrário. Ou seja, falta de consciência da realidade. Eu sei que é possível passar mal, adoecer, até morrer em determinadas situações, mas no fundo, eu sei, mas não acredito nisso. Se não se preparar, vai continuar sabendo vagamente e não acreditando até acontecer. E aí vem a surpresa. E o ideal é que não haja surpresa, que a gente se sinta espírito. Agora eu estou desencarnado, sou espírito. O meu corpo ficou, certo? Agora não tem mais nenhum empecilho material. A vida material agora não vai me influenciar mais. E eu estou livre. Vou passar por todos os obstáculos materiais com a maior naturalidade. Certo? Então, preparar para isso a partir de já. Como eu disse, repetindo, sem tragédia. Certo? Preparar, naturalmente. Fazer um processo de naturalização da desencarnação. Ok? Todo mundo pronto para isso? Não? Não? Ninguém? Não é possível? Vou gastar esse discurso todinho, ninguém.
Eu pensei que todo mundo ia falar, não, tudo bem. Eu falei, então vamos agora. Não? Eu ia falar, ó, vamos agora então. Vamos pedir o teto para cair. Tudo bem? Hã? Não, não precisa ser o teto cair, não. Pode ser de outro jeito. Pois é. Se a gente conseguir naturalizar, vai facilitar muito. Então, esse entendimento aqui parece uma coisa assim, até insignificante, mas ele tem uma razão importante nesse sentido. Para a gente saber exatamente a diferença entre a vida material e a vida espiritual. Saber a influência que a matéria tem sobre o espírito. E saber até que ponto isso vai depender de nós. Então, a matéria oferece obstáculos aos espíritos? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. Quem são os espíritos? Todos nós. Tem os desencarnados e tem os encarnados, que somos nós. Os que são espíritos desencarnados já passaram por tudo isso aqui. Nós somos encarnados, vamos passar. Para passar bem, é preciso treinar, ensaiar. É a preparação. Ensaiar para morrer, bacana. Pois é uma forma de naturalizar. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos. Acho que no dia que eu falei do título, eu expliquei um pouquinho isso, né? Hoje eles vão responder, ó. Não pode haver divisão de um espírito. Então, ele é uma individualidade indivisível, tá? Mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Qual exemplo ele deu? O Sol. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide, ele só irradia. Assim é com o Espírito. E isso é que vai dar a ele essa característica da ubiquidade, que é uma capacidade que ele tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e isso está relacionado com a elevação do Espírito. Então, ele vai irradiar em diversos lugares. Eu dei até o exemplo do Bezerra de Menezes. Ele está no plano espiritual mais elevado. Ele está mandando a irradiação dele, ou a radiação dele aqui para a Terra. Quando ele manda, essas radiações vão ser dirigidas para todos os estados do Brasil, por exemplo, que é onde ele esteve ligado, né? Então, na medida que ele vai fazendo isso, ele vai mandar esse fio de luz para todos os estados, tá? Em cada um desses estados, pode ter um médium que vai entrar em sintonia com essa irradiação dele, o pensamento dele é um só. A mensagem que ele está passando através do pensamento é uma só. Mas os médiuns são vários. Então, se for 26 estados e um Distrito Federal, 27, né? Vamos imaginar que tenha 27 médiuns em sintonia com ele. Eles vão captar a mesma mensagem, mas ela não vai chegar igualzinho nos 27 lugares. Por quê? O médium capta a mensagem. E o médium faz o papel de um mensageiro, né? De alguém que vai dar o recado. Então, ele vai dar o recado do jeito que ele conseguiu interpretar, com maior ou menor interferência do que ele percebeu, do que ele captou. Alguns vão passar com maior fidelidade a mensagem. Outros vão acrescentar coisas deles mesmos.
Então, a mesma mensagem que o Espírito mandou para a Terra, ela vai chegar diferente em lugares diferentes. Aí fala, não, então está tudo errado isso? Não. É porque ela vai chegar de uma forma que as pessoas onde chegou através daquele médium tenham condições de entender daquele jeito. Do outro jeito não entenderiam. A gente pega mensagens que vêm através do Chico Xavier, que vêm através do Divaldo Franco. A mensagem da Joana de Ângeles, ela vem com um palavreado muito rebuscado. Difícil até de entendimento às vezes, né? Você tem que ficar com o dicionário na mão para entender alguma coisa. Então, o Divaldo passa a mensagem dela com uma relativa fidelidade. A do Chico era mais fiel ainda, mas ainda assim tinha influência e interferência dele de alguma forma. Mínima que fosse, mas tinha. Daí, alguns livros que vêm, por exemplo, Mensagem do Emmanuel através do Chico. Tem algumas delas que a gente tem dificuldade para entender. Por quê? Ele passou com fidelidade. Então veio, ou chegou para nós aqui, com um palavreado, com uma formação difícil. Então vem um texto filosófico. É como se fosse uma grande filosofia que você lê, mas não entende. Certo? Aí a gente tem que estudar a mensagem do Emmanuel e reproduzir com um palavreado mais simples, para que as pessoas que vão ouvir no final da linha entendam. Então, esse muitas vezes é o papel dos expositores. É o papel dos padres, dos pastores, das pessoas que trazem a mensagem para o povo. É traduzir essa mensagem numa linguagem que fique acessível às pessoas que vão ouvir. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui? Não acredito em tudo que eu falo. Por quê? Eu estou falando a minha opinião sobre a mensagem que eu li. Então, nesse momento aí, eu posso fazer algumas interferências. Por isso, a gente está sempre recomendando. Não confie muito, não. Certo? Avalia, confere, vê as referências, se tiver referência, né? Vê a referência, analisa, tire a sua conclusão, porque a conclusão de cada um é exatamente o que a pessoa vai fazer. Se ela tirar uma conclusão por si mesma, por ter entendido a mensagem, ela vai ter um comportamento. Se ela seguir rigorosamente o que a pessoa falou, e que acontece muito nas diversas religiões aqui também, a pessoa vai seguir alguma coisa que alguém falou, não porque ela entendeu porque essa pessoa falou. Não façam isso comigo. Certo? Vá, eu fiz porque o Valdir falou. Não. Você fez porque você entendeu, acreditou e aceitou que isso é assim. Tá? Não precisa falar que foi eu que falei, não. Por quê? Fica parecendo que você vai passar a responsabilidade para quem falou. E às vezes a gente já entende diferente. Eu já ouvi coisas que eu falei, quer dizer, a pessoa falando que eu falei uma coisa que eu não falei, do jeito que a pessoa entendeu. Mas eu não podia nem contestar para a pessoa não ficar sem graça. Já ouvi várias vezes isso. Pessoas, teve um dia lá em 1900 e Allan Kardec, né? 1800 e Allan Kardec, que você falou isso, isso e isso. Eu... Não foi isso que eu falei. Mas não tem como contestar. Então é bom, gente, a gente estudar. Fazer o próprio estudo, buscar o próprio conhecimento. Essa preparação para viver inclui conhecimento que nós buscamos. O que nós fazemos aqui é sugerir algumas ideias para que vocês completem. Então a gente está estudando aqui o Livro dos Espíritos, tá? Para facilitar um pouquinho, a gente estuda, traz o resultado do nosso estudo. Para que vocês ouçam, peguem algumas sugestões, algumas referências que a gente traz
chega em casa e faz o para casa. Aí vocês vão estudar e tirar as próprias conclusões. Ah, quando o Cristiano fala a questão da esperança, são duas fases, né? A gente pode colocar assim, duas fases. Quando a gente tem a fé ainda não raciocinada, a gente tem esperança. Certo? Quando a fé é raciocinada, a gente tem certeza. Certo? Diz que é uma das coisas que Deus não tem é esperança. Por quê? Porque Deus tem certeza. Entendeu? Então, estudar, conhecer, entender, ampliar o conhecimento vai trazer para nós certeza de muita coisa. E é claro que isso vai facilitar a vida. Nós teremos muito mais respostas para a nossa vida, até para a vida dos outros, né? E é uma beleza ter resposta para a vida dos outros, né? Mas o importante é ter para a nossa. Buscar respostas para a minha vida, o que eu preciso fazer. E se eu tiver oportunidade, eu vou passar isso para outras pessoas também, para que elas busquem uma confirmação e desenvolvam conhecimento em cima disso. Certo? Ok? Sim. Olha só, é um processo interessante. A comunicação mediúnica elevada, o médium se eleva espiritualmente. Tá? Ele sai do plano aqui do terra a terra e se eleva até um determinado limite. O espírito que vai comunicar desce até esse ponto que o médium se elevou, que é o limite dele também para baixo. Então, essa comunicação que o médium elevou e que o espírito baixou um pouco, ela ainda sai com uma elevação, porque ela precisa ser diferente do nosso terra-terra, do nosso dia a dia. Certo? Se o médium não se elevar e ficar a mensagem aqui do dia a dia, nós vamos ficar repetindo as coisas que acontecem aqui no dia a dia. Não vai ter acréscimo nem melhores conhecimentos. O importante é o quê? O médium se eleva, capta a mensagem, transmite pela fala ou pela escrita. Mas a escrita ainda sai um pouco mais sofisticada, para exigir de nós que nós nos esforcemos para buscar esse conhecimento. Às vezes você tem que ler dicionário, você tem que ler outros livros, perguntar a outras pessoas para poder entender. Mesmo que a gente explique aqui, quer dizer, o André Luiz dita para o Chico, o Chico coloca no livro, o livro é publicado. Aí vem lá, Evolução em Dois Mundos, tá? Que vai ser o próximo estudo, né? O Evolução em Dois Mundos, eu acho um dos livros mais difíceis do Chico, tá? Então, aí eu pego esse livro e vou trazer uma mensagem dele aqui. Eu vou tentar explicar com o meu palavreado, com o meu nível mais baixo. Mas ainda assim, as pessoas que ainda não têm experiência, que ainda não têm conhecimento, que não têm familiaridade com algumas expressões espíritas, vai ter dificuldade de entender, principalmente os assuntos relativos à ciência. Tem assuntos no livro Evolução em Dois Mundos que, mesmo as pessoas da ciência, têm dificuldade para entender. É um palavreado muito difícil, muito diferente, muito científico. Então há dificuldade de entender. Aí tem que usar dicionário às vezes específico. Tem expressões bíblicas, por exemplo, você tem que usar dicionário bíblico, você não vai achar às vezes nos outros. Assim são algumas obras do André Luiz. É quando o Chico passa com maior fidelidade, mas passa de um ponto muito elevado.
um conhecimento muito elevado. Você pega o livro, por exemplo, Missionários da Luz, acho que é o segundo capítulo, né? Já leu Missionários da Luz? Missionários da Luz tem lá sobre a epífise, certo? É uma glândula. Eu li um dia aqui, há muito tempo, eu li sobre a epífise aqui, falando sobre a glândula, né? Eu só li e fiz algum comentário em cima da leitura. Tinha uma amiga nossa que vinha no cantinho nessa época, ela era médica, ela tinha formado e tinha voltado, inclusive, de um curso que ela fez em São Paulo. E ela tinha especializado exatamente nessa área. Então ela chegou, quando eu li a explicação que o André Luiz deu sobre essa glândula, ela falou para mim, falou, mas não foi isso que eu aprendi lá no curso, não. Eu aprendi totalmente diferente do que está sendo falado aí. Ou seja, ela aprendeu que essa glândula não tinha muita importância. Que ela tinha uma importância relativa para a criança, mas que depois de uma determinada idade, ela não tinha valor nenhum mais para a criança. E era como se ela ficasse isolada. Recentemente, um grupo de estudiosos começaram a estudar a glândula e estão agora divulgando alguns conhecimentos que eles tiveram dela depois de muito tempo, que já foi revelado pelo André Luiz em 1940 e pouco. Então, recentemente que estão estudando e ampliando esse conhecimento, certo? Então, foi um conhecimento que veio de um ponto muito elevado, que os expositores aqui têm dificuldade para transmitir e as pessoas que estão assistindo também têm dificuldade. Então, por isso, é preciso que a gente estude, que cada um procure e faça a sua própria pesquisa. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Então a dificuldade está aí, tá? Tem que ser elevado mesmo. A Joana de Anjos, o Divaldo questionou com ela falou, tem que ser difícil mesmo. Tem que pôr todo mundo para estudar. Pesquisar. Deixa eu ler o total da pergunta aqui, né, que eu não li tudo, e fala assim, o espírito não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Aí tem a continuação da pergunta. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? A gente já sabe responder isso, sabe? Todos os espíritos vão irradiar com o mesmo poder? Por exemplo, eu citei o Bezerra de Menezes. Ele tem uma capacidade de irradiação. Imagine um outro aí, menorzinho do que ele. Vai irradiar com o mesmo poder? Essa é a ideia. Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Tá? Então, quanto mais elevado, mais capacidade de irradiação. Aí a gente, para entender isso bem, tem que pegar a escala espírita, para a gente ver a hierarquia. Aí, os espíritos estão divididos em 3 ordens, né, imperfeitos, bons e puros. A ordem dos imperfeitos tem 5 classes, a dos bons tem 4 classes e a dos puros tem 1 classe. Se considerar que os menores estão na 10ª classe e os maiores estão na 1ª classe, aí a gente vai entender qual a capacidade de irradiação daqueles que estão no 10º lugar e qual a capacidade dos que estão em 1º lugar. A gente vai ter uma noção disso.
é uma capacidade que o espírito tem de vibrar, de pensar, atuar no fluido cósmico universal e conseguir fazer uma irradiação a ponto de atingir diversos lugares naquela mesma vibração dele. O que não vai conseguir um espírito mais inferior, no oitavo, sétimo lugar, que é o nosso caso. Certo? Por quê? Nós não temos uma capacidade de concentração continuada para manter o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio durante um tempo. A gente fica variando. Entendeu? Os espíritos superiores não. Eles conseguem manter aquela irradiação, aquele pensamento, durante o tempo que eles quiserem, sem variar. Aí eles vão conseguir irradiar e vai mandar a vibração dele para todo lado. Ok? Entendi? Ou não? Entendi, Jaqueline? Não, né? Claro que não, né? Aí tem um comentário do Kardec. O que é que ele fala aqui? Cada espírito é uma unidade indivisível. Então, nós somos espíritos. Somos indivisíveis. Somos individualidades. Nunca morreremos como espírito. Perderemos o corpo físico. Sendo individualidade, nós conservaremos todas as nossas características. Todo o nosso patrimônio cultural, a essência de tudo que nós fizemos aqui, permanece conosco. Todo o aprendizado que nós desenvolvemos permanece conosco. Certo? Esse aprendizado e tudo isso que nós construímos aqui, na essência, nós vamos continuar vivendo com isso. Então, quando eu chamo a atenção para o treinamento, é um treinamento não para morrer, mas para continuar vivendo. Para continuar vivo, que é o que vai acontecer. Certo? Mas para desprender do corpo, para desapegar do corpo físico e tudo que está relacionado com ele, nós precisamos treinar. Ok? Então é isso que é o importante. É nós nos considerarmos individualidades e preparar para ser isso cada vez mais. Vivendo no corpo, usando o corpo, usando a vida material, certos de que tudo isso vai passar. O que vai permanecer é a essência. É o de bom que nós desenvolvemos. Aí ele continua aqui. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade atribuído aos espíritos. Como uma fagulha que projeta ao longe a sua caridade e pode ser percebida por todos os pontos do horizonte. Como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimento em diferentes lugares. A pandemia nos ajudou a viver isso de uma certa forma. Durante a pandemia ficou muito evidente isso. Uma pessoa fazendo uma live, ele está irradiando, ou seja, mandando essa mensagem através da internet para diversos lugares ao mesmo tempo. Então, eu participei de live aqui que tinha uma pessoa lá na Índia participando. Eu já participei de live que tinha gente lá nos Estados Unidos. Tem o meu sobrinho que está no Canadá, ele participa da live que a gente faz lá no Albino Teixeira toda segunda-feira. A gente faz um estudo que é presencial e é online também. Né? Então, ele participa. Toda segunda-feira ele participa. Está lá no Canadá. Mas tem gente em outros lugares.
Tem uma pessoa que eu sei que está em São Paulo, que participa. Tem pessoas em diversos lugares por aqui, em diversas casas. Então, é uma pessoa só que está transmitindo. Mas o assunto, o material, está chegando em diversas casas, em bairros diferentes daqui, em cidades diferentes de Minas e até países diferentes. Essa é uma ideia, mais ou menos, do que é a ubiquidade dos espíritos. Só que aí não é ubiquidade, é a ubiquidade da internet, né? A internet está exemplificando para nós como que isso funciona. A gente pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Nós vamos entrar num assunto diferente. Tá? Mas é um assunto que, quer dizer, é a sequência, né? É o assunto do perispírito. Todo mundo já viu falar de perispírito, não já? Já? Perispírito. A palavra perispírito, peri vem do grego, né? Peri é em torno. Eu fiquei muito feliz o dia que eu fui na periodontista. Olha só que bacana, eu não sabia. Eu já ia na periodontista e não sabia do detalhe, até o dia que eu vi a explicação do perispírito. Que peri é em torno, no caso aqui do espírito, né? Em torno do espírito. O periodontista é o dentista que cuida da gengiva, que fica em torno do dente. Olha que bacana isso. Vocês não acham, não? Eu achei o máximo essa descoberta. A partir daí eu descobri que toda vez que alguma coisa tem pele, significa em torno. Vem do grego. E muitas expressões, especialmente da área médica, vêm do grego. Aí dá para a gente entender umas e outras, né? Então, o perispírito é um corpo espiritual que envolve o espírito. Então, quando eu falo aqui, precisamos nos preparar para a desencarnação, tá? Nós somos, então, um trio. Corpo, perispírito, espírito. Certo? O perispírito envolve o espírito e permanece com o espírito. O corpo morre e vai desintegrar, vai ser enterrado, vai ser cremado. O espírito permanece com o perispírito, que é um corpo semimaterial. Quando a gente diz assim, eu vi um fulano de tal, uma pessoa que morreu, ou viu o espírito do fulano de tal, né? Viu não? Viu o perispírito. Quando a Maria Madalena foi lá visitar o túmulo e viu que o túmulo já estava aberto, que Jesus já não estava lá, lembram disso? Não lembra não, a gente não estava lá, né? Mas está escrito na Bíblia. Hã? Não, ela estava sozinha. Bom, mas está escrito, né? Que ela estava sozinha. Então, quando ela vem saindo, ela vê Jesus, né? Ele aparece para ela, certo? Ela viu o Espírito, ela viu o perispírito. O que ele fez? Ele materializou o perispírito a ponto de ele ficar visível para ela. Ele fez isso outras vezes com outras pessoas, com os outros discípulos, em algumas situações. Então, depois da ressurreição, ele se materializou algumas vezes para alguns dos discípulos em algumas situações específicas, que ele se mostrou. Então, foi materialização do perispírito. Ou seja, o perispírito normalmente não é visível. Para ele se tornar visível, o espírito tem que acrescentar mais matéria nele. Essa matéria que vai fazer o perispírito ficar visível é uma matéria fornecida pelo médium. Se não tiver médium por perto, não haverá materialização, nem a aparição, que é a mesma coisa. Certo? Agora, se o médium é vidente ou clarividente, ele vai ver
o perispírito da forma normal dele, sem precisar se materializar além do comum. Porque aí o médium é que foi até a condição espiritual e viu o espírito, ou seja, o perispírito, que está na condição normal de matéria que ele é, de matéria, né? Ele é semimaterial. Aí ele viu isso então. Então são duas situações diferentes. Quem é vidente ou clarividente vai ver o perispírito. Então, se tiver algum vidente aqui e ver um espírito aqui, vai falar, a gente fala ver espírito, né? Ele vai ver o perispírito. Se ele for clarividente, ele vai conseguir identificar o espírito através da formação do perispírito, a ponto de dizer detalhes para que quem conheceu aquela pessoa vai saber que foi ela, que era ela. Certo? Então, não houve materialização. Por quê? Só o médium viu. Suponhamos que um espírito se materialize aqui. Materializar mesmo. Tornar visível. Aparição. Neste caso, todos verão. Entenderam a diferença? Então, viu em casa. Pode ser mediunidade, de clarividência ou de vidência, ou pode ser alguém que tem a mediunidade de efeitos físicos que vai facilitar a materialização. Certo? Isso aí a pessoa só vai saber isso ao longo dos estudos, que ela vai descobrir se ela tem realmente essa mediunidade ou não. Tem pessoas que têm mediunidade ostensiva, mas não é de efeito físico, não vai ver. Certo? Uns ouvem, mas não veem. Outros, os espíritos falam através deles, mas ele não vê também. Todo o processo de utilização do perispírito é que vai caracterizar a mediunidade. Por quê? O encarnado é espírito, tem perispírito e tem corpo. Ok? 3 partes. O desencarnado é espírito, tem perispírito, mas não tem corpo. O que vai ser a comunicação mediúnica? O desencarnado vai se aproximar de alguma forma do encarnado, vai fazer uma ligação de perispírito com perispírito, mente com mente, e vai pensar, e o médium, no caso, vai captar o pensamento e vai transmitir a mensagem. Certo? Então, o perispírito é que vai fazer o papel da ligação, sim? Então, podemos suspeitar ou deduzir que Maria Madalena era vidente? Não era vidente? Não, ele materializou para ela. Tá? Ela pode ter sido médium de efeitos físicos. Entendeu? O mais provável, que ela era médium de efeitos físicos, ele utilizou a mediunidade dela, juntou o material dela e materializou para que ela visse. É uma hipótese, mas a outra também pode ser. Tá? Ela pode ter sido clarividente também. Só que não há nenhum relato em relação a isso. O que mais acontece nos relatos sobre Jesus é que ele houve aparição. Foi materialização. Então, utilizou alguns médiuns para fazer a materialização. Tá? Gente, eu fiz uma introdução, então, do perispírito. A partir da semana que vem, então, nós vamos para a questão 93, e aí vamos começar a falar sobre o perispírito nas perguntas e respostas que os espíritos estão dando. Então, quem puder ler antecipadamente e até procurar alguma coisa, e quiser trazer para colaborar também no estudo, é muito bem-vindo. Tá? Obrigado, então, a todos. O nosso tempo já acabou, né? Né, Jaqueline? Aí tem a prece agora para a gente terminar, né? Então vamos agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais por este momento. Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade deste momento, dessa noite, em que buscamos o conhecimento do Evangelho, o conhecimento das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos,
e que possamos levar para os nossos lares, para a nossa vida, para o travesseiro, muitas reflexões em torno dos assuntos que foram levantados. Que possamos refletir, tirar as nossas conclusões, confirmar nas obras quando houver dúvida, mas sempre tirar conclusões que sejam positivas para nós, para que elas caracterizem a nossa fé raciocinada. Agradecemos Jesus por todos aqueles que estão aqui hoje, encarnados ou desencarnados, pela possibilidade que essa casa nos oferece de estarmos aqui livremente buscando o conhecimento, o aperfeiçoamento, e que possamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Hoje, em especial, uma vibração para o nosso irmão João Martins, que está internado ainda, depois de um pequeno acidente coronário, né? E que ele receba as nossas vibrações neste momento, e que todos aqueles que passam também por dificuldades, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos conhecidos, que estejam em alguma dificuldade na saúde, ou seja, onde for, recebam também essa nossa vibração, porque agora sabemos que temos a capacidade de irradiação e podemos levar uma pontinha de luz até esses nossos irmãos. Agradecemos, Jesus, pela presença dos teus mensageiros, esses mentores amigos que vêm trazer a intuição para que possamos melhor compreender o ensinamento. Que a tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos.